Bom, aqui estão os 4 parágrafos da redação. Então, a gente vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, tá? Então, agora que você já sabe o que é um parágrafo, a gente vai desmiuçar cada um deles, porque em cada um deles tem uma forma de você, né, produzir o seu parágrafo. Isso vai ficar muito mais fácil, porque essa é a receitinha do bolo da redação. No primeiro parágrafo, você vai fazer a exposição do tema, né? Então, qual é o tema da redação? Ah, o tema da redação vai ser transporte público. Então, você vai, né, um exemplo, você vai expor esse tema, você já vai começar a falar de transporte público para dar a entender que o seu texto vai falar sobre esse tema. E você vai apresentar uma tese, né? Lembra da tese? Então, você vai colocar já o seu ponto de vista em relação a esse tema. E para você poder produzir o seu texto, você vai apresentar 2 argumentos. Sobre transporte público, você pode ter várias noções, né, de várias teses, vários argumentos. Só que aí, para você não se perder, você vai escolher uma tese só e 2 argumentos apenas, né? Então, você tanto pode falar, né, a sua tese tanto pode ser como o transporte público é precário no nosso país, como você pode ter uma tese que o transporte público é a solução de quem não tem o seu veículo próprio. Quem não tem carro, quem não tem uma moto, mora longe do trabalho, necessita. Então, você vai escolher para que lado, né, você vai caminhar em relação à sua tese. E para defender isso, você vai escolher 2 argumentos, tá? Já o segundo parágrafo, você já vai desenvolver o primeiro argumento, né? Não são 2 argumentos? Então, no segundo parágrafo, você já vai desenvolver, né, esse primeiro argumento. No terceiro parágrafo, você desenvolve, né, o segundo argumento. Então, só aí você já está quase no final da sua redação. Vamos voltar? No primeiro parágrafo, você já vai expor o tema, você vai apresentar a sua tese e vai incluir nesse texto 2 argumentos para você desenvolver sua redação. Pronto, concluiu o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você só vai desenvolver o primeiro argumento. No terceiro parágrafo, só vai desenvolver o segundo argumento, né? E no quarto parágrafo, que você já vai terminar a sua redação, você vai concluir o texto. Você vai defender a sua tese, que é lá do primeiro parágrafo, o seu ponto de vista, e além de você defender, você vai trazer uma solução para aquele problema. Pronto, você finalizou sua redação. Ah, Luan, ainda está confuso, então vamos lá que eu tenho um exemplo aqui para vocês. Eu dei um exemplo aí como que se o tema da redação fosse aquecimento global, né? Vamos supor que seria aquecimento global. E eu comecei a redação assim, no primeiro parágrafo. Cada vez mais se discute a problemática do aquecimento global no nosso planeta, que tem afetado diretamente a vida dos seres vivos na Terra. A emissão de gases poluentes e o desmatamento, juntamente com as queimadas, contribuem para o agravamento da situação. Preste atenção que o tema da redação é aquecimento global. Como que eu comecei o texto? Eu comecei assim: cada vez mais se discute a problemática, olha aí, ó, do aquecimento global. Eu já fiz a exposição do tema. O tema da redação não é aquecimento global? Logo na primeira linha aí, eu já meti aí o aquecimento global para mostrar, né, o tema da redação, sobre o que eu estou falando, né? E aí incluir, né, no nosso planeta. Beleza, é global, né? O globo todo, então é o nosso planeta. E aí eu continuei. Olha a minha tese, que tem afetado diretamente a vida dos seres vivos na Terra. Já apresentei a minha tese. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o aquecimento global afeta diretamente a vida dos seres vivos na Terra. Essa é a minha tese. Eu vou defender isso no meu texto. Então, eu não posso esquecer que a minha tese é esse ponto aí, né? Que o aquecimento global afeta diretamente a vida dos seres vivos na Terra. E aí eu continuei para poder colocar o argumento 1 e o argumento 2. Olha, a emissão de gases poluentes e o desmatamento, juntamente com as queimadas,
contribui para o agravamento da situação. Ou seja, meu primeiro argumento é a emissão de gases poluentes. E o meu segundo argumento é o desmatamento com as queimadas. Então, olha como é que foi construído o primeiro parágrafo com aquela receitinha do bolo. Então, vamos ler o primeiro parágrafo de novo, para vocês verem como é que ficou? Cada vez mais se discute a problemática do aquecimento global no nosso planeta, que tem afetado diretamente a vida dos seres vivos na Terra. A emissão de gases poluentes e o desmatamento, juntamente com as queimadas, contribuem para o agravamento da situação. Já tenho o meu primeiro parágrafo pronto, com a exposição do tema, que é aquecimento global, que é a minha tese que eu estou defendendo, que afeta diretamente a vida dos seres vivos na Terra, e os meus dois argumentos, a emissão dos gases poluentes e o desmatamento com as queimadas. E agora eu vou para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, eu preciso, argumentar o meu primeiro argumento. Eu preciso desenvolver o meu primeiro argumento, que é, a questão dos gases, Então, vamos lá. Olha como é que ficou. Certamente, com o crescimento da população, sofisticação na produção e tecnologia, mais indústrias foram criadas e, consequentemente, novos produtos foram elaborados. O aumento de veículos e a industrialização provocam uma alta queima de combustíveis fósseis, que, por sua vez, lançam na atmosfera gases tóxicos, um dos agentes nocivos para o planeta. Preste atenção que antes de falar sobre os gases tóxicos, eu contei uma história, Eu preparei o leitor para entender que os gases tóxicos causam o aquecimento global. É uma das causas do aquecimento global. Então, vamos ler de novo? Certamente, com o crescimento da população, sofisticação na produção e tecnologia, mais indústrias foram criadas e, consequentemente, novos produtos foram elaborados. Isso aqui é conhecimento, por isso que ler bastante te ajuda na redação. Por quê? Eu conheço o tema sobre aquecimento global. Então, eu sei que depois da industrialização, o que aconteceu? Novas tecnologias foram criadas, as máquinas foram criadas, por isso que teve a industrialização, e aí aumentou a produção, aumentou o número de carros na rua, os carros emitem gases poluentes. Então, eu só organizei essas informações que eu tenho, E aí acabei, desenvolvendo o meu primeiro argumento. Já o terceiro parágrafo, eu vou falar eu vou desenvolver, o meu segundo argumento, Então, vamos lá? Além disso, o desmatamento e as queimadas irregulares contribuem ainda mais para o aquecimento do planeta Terra. As árvores são essenciais para o ciclo da chuva e para o equilíbrio climático. Além disso, as árvores absorvem o gás carbônico, que é altamente poluente. Através de suas queimadas, esses gases retornam para a atmosfera. Ou seja, desenvolvi o meu segundo argumento, que era o quê? O desmatamento e as queimadas. Então, eu expliquei por que as queimadas e o desmatamento contribuem para o aquecimento do planeta. Tá bem claro aí, Além disso, o desmatamento e as queimadas irregulares contribuem ainda mais para o aquecimento do planeta. E como que isso acontece, Agora eu vou explicar, As árvores são essenciais para o ciclo da chuva e para o equilíbrio climático. Além disso, as árvores absorvem o gás carbônico, que é altamente poluente. Através de suas queimadas, esses gases retornam para a atmosfera. Tá aí, já fechamos o terceiro parágrafo com o segundo argumento. Agora, nós temos que concluir o texto todo, Vamos concluir esse texto todo para finalizar no quarto parágrafo. Aí eu comecei dessa forma. Sendo assim, o planeta fica cada vez mais quente, aumentando o derretimento das geleiras, desertificação de algumas regiões e provocando consequências como inundações, seca, fome,
desequilíbrio do ciclo da chuva e até mesmo a extinção de algumas espécies de animais. Faz-se necessário políticas públicas em desenvolvimentos globais para conscientização da população do planeta para que essa situação seja revertida. Presta atenção que aqui eu defendi a minha tese. Além de defender a minha tese, eu trouxe, uma intervenção, uma solução para esse problema. Qual é o problema, Luan? O tema, o aquecimento global, o aquecimento do planeta Terra. Então vamos lá. Sendo assim, o planeta fica cada vez mais quente. Ou seja, estou reafirmando sobre o aquecimento global. E aí eu estou explicando as causas, olha, aumentando o derretimento das geleiras, ou seja, estão derretendo as geleiras. Desertificação de algumas regiões, ou seja, algumas regiões estão sendo inundadas, outras estão ficando desérticas, Estão vindo a seca aí. E provocando consequências. Aí eu explico as consequências, como inundações, que eu acabei de falar, a seca. E quando vem inundação e vem seca, o que vem? A fome, vem um desequilíbrio do ciclo da chuva, por causa do derrubamento das árvores, o desmatamento, as queimadas, e até mesmo, olha só, a extinção de algumas espécies de animais. Lembra que lá no primeiro parágrafo, a minha tese foi que o aquecimento global atinge diretamente a vida de seres vivos na Terra? Olha aí essa frase. Aí, até mesmo a extinção de algumas espécies de animais, ou seja, defendi a minha tese, eu expliquei como que afeta, Eu mostrei, deixei claro que como que a minha tese, faz sentido. E aí, para concluir, eu trago uma solução. Faz-se necessário políticas públicas, ou seja, o governo tem que criar políticas e movimentos globais, ou seja, o mundo inteiro tem que estar de acordo com essas normas para a conscientização da população do planeta. Ou seja, eu não falei do Brasil, eu falei do planeta, porque o aquecimento é global, é o planeta todo. Para que essa situação seja revertida, ou seja, a gente tem que reverter essa situação, diminuir esse aquecimento global. Então, o texto todo está coeso. Agora eu vou ler o texto de uma vez só, para vocês perceberem como é que ficou o texto. Cada vez mais se discute a problemática do aquecimento global no nosso planeta, que tem afetado diretamente a vida dos seres vivos na Terra. A emissão de gases poluentes e o desmatamento, juntamente com as queimadas, contribuem para o agravamento da situação. Certamente, com o crescimento da população, sofisticação na produção e tecnologia, mais indústrias foram criadas e, consequentemente, novos produtos foram elaborados. O aumento de veículos e a industrialização provoca uma alta queimada de combustíveis fósseis, que, por sua vez, lançam na atmosfera gases tóxicos, um dos agentes nocivos para o planeta. Além disso, o desmatamento e as queimadas irregulares contribuem ainda mais para o aquecimento do planeta Terra. As árvores são essenciais para o ciclo da chuva e para o equilíbrio climático. Além disso, as árvores absorvem o gás carbônico, que é altamente poluente. Através de suas queimadas, esses gases retornam para a atmosfera. Sendo assim, o planeta fica cada vez mais quente, aumentando o derretimento das geleiras, desertificação de algumas regiões e provocando consequências como inundações, seca, fome, desequilíbrio do ciclo da chuva e até mesmo a extinção de algumas espécies de animais. Faz-se necessário políticas públicas e movimentos globais para a conscientização da população do planeta para que essa situação seja revertida. Então, pessoal, você que acabou de assistir esse vídeo, você tem a possibilidade de alavancar os seus estudos para a redação, tá? Presta atenção, é um e-book que nós estamos lançando aqui no Manual do Estudante. É bem pequenininho, é bem fininho, mas traz dicas importantíssimas para você conseguir passar nessa prova aí de redação que vai alavancar muito a sua nota. Ela custa R$20, você pode pagar através do Pix. Então basta você enviar um Pix, para esse e-mail. O e-mail é o Pix aqui do Manual do Estudante. E aí você vai enviar o comprovante para esse e-mail. E aí você vai receber esse e-book. Bem fácil.